Agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Ele é procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor Roberto Liviano, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos queridos ouvintes da Rádio Justiça. Doutor Roberto Liviano, vamos começar então falando sobre o ouro, o que temos de notícias para falar a respeito desse combate à corrupção e lavagem na cadeia do ouro. Pois é, esse é um assunto que não se fala muito a respeito dele e é interessante prestar-se um pouco de atenção neste tema, né? Existe uma ideia que é nuclear no mundo quando você pensa em combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, que é siga o dinheiro, né? Em inglês, follow the money, né? Inclusive, naquele filme Um Plano Perfeito, existe uma determinada passagem em que isso é retratado com bastante precisão, né? Por que é interessante falar disso? No Brasil, nós temos uma situação de sucateamento por parte da fiscalização do garimpo e do comércio do ouro, né? E o organismo que tem responsabilidades em relação a isso é a Agência Nacional de Mineração. E essa é uma questão bastante complicada, esse sucateamento da Agência Nacional de Mineração é bastante complicado. Inclusive, nos últimos anos, esse tema tem começado a fazer parte da agenda de preocupação da INCLA, né? Por quê? Porque o comércio do ouro, a partir do momento em que ocorre a extração, principalmente nas pequenas lavras garimpeiras, as notas são preenchidas à mão, sem controle eletrônico, né? Portanto, as distribuidoras, as empresas distribuidoras de títulos e valores mobiliários, elas não têm como conferir a origem do ouro, né? E, infelizmente, pessoas corruptas, ligadas a práticas corruptas, podem fazer uso de dinheiro proveniente da corrupção, comprando o ouro dessas extrações ilegais. E, dessa maneira, legitimando esses ativos ilícitos, né? Portanto, infelizmente, nós temos no Brasil uma situação bastante delicada, porque a fiscalização do garimpo e do comércio, ela é frágil, ela é frouxa, né? O controle é frouxo. Inclusive, isso levou o Ministério Público Federal a propor uma ação civil pública, a Procuradoria no Pará, pedindo seja condenado o poder público a nível federal a implantar mecanismos de transparência e informatização em relação a este controle, né? Inclusive, existem propostas de alteração legislativa no sentido de termos a rastreabilidade do ouro, né? A grande questão é que o ouro, como um ativo valioso, infelizmente no Brasil, ele é usado como ferramenta para a lavagem de dinheiro, né? E é preocupante porque o GAFI, que é o grupo de nações que reúne os países em relação à questão das transações financeiras, tem programado uma vistoria no Brasil e, se o GAFI concluir, em virtude de uma série de referenciais, uma série de indicadores, que há um rebaixamento em relação aos mecanismos de combate à lavagem de dinheiro, e essa questão da fiscalização frouxa do comércio do ouro pode ser um deles, o Brasil pode sofrer prejuízos em relação à obtenção de investimentos externos, né? Então, essa questão do ouro é uma delas, a diminuição do rigor em relação à lei de lavagem de dinheiro, que é objeto de estudo por parte de uma comissão instituída pela Câmara,
debochar, se não cumprir os seus deveres em relação a isso, pode sofrer consequências. Não só a consequência da impunidade, mas também consequências de nível internacional, inclusive perdendo investimentos externos. Outro assunto, doutor Roberto Liviano, estamos aí com um impasse sobre o orçamento do governo, mas temos emendas parlamentares também que não estão levando em consideração a crise sanitária? Pois é importante que as pessoas tenham atenção a esse tema. Quando você pensa em orçamento, quando você pensa em uso do dinheiro público, é necessário que todo mundo esteja bem atento, porque o dinheiro público ele não pode ser usado ao bel prazer daquele que tem responsabilidade do Poder Executivo, né? Existe uma discussão que ocorre a nível do Legislativo, aliás, nos 3 níveis, né? A nível federal, a nível estadual, a nível municipal, e existem certos direcionamentos que são obrigatórios, como o investimento em educação, como o investimento em saúde. Além dessas balizas, nós também, como todo mundo sabe, nós estamos sentindo na pele e vivendo todos os dias essa realidade trágica. Nós estamos vivendo a pandemia, esse drama humanitário, esse drama sanitário que está levando milhares de vidas. Infelizmente, o Brasil caminha aí para 400 mil vidas perdidas, né? Então, é necessário que se observe o seguinte: ao longo do ano passado, e esse ano também se fala muito a respeito disso, da priorização, da atenção imprescindível em relação ao tema do enfrentamento da pandemia, e um dos temas inerentes a isso, obviamente, é a obtenção da vacina para que tenhamos a imunização em massa da população, né? E, obviamente, quando você pensa nessa questão macro da pandemia, da saúde, isso passa também pelos meios, pelos recursos, né? Todo mundo tomou conhecimento, por exemplo, que há problemas em relação aos insumos para os hospitais, para a intubação de pacientes, problemas de infraestrutura na rede hospitalar. Portanto, nós estamos vivendo um drama sem precedentes em relação a isso. E alguns anos atrás, quando o Brasil foi sede da Copa do Mundo, houve declarações que ficaram para a história. Quando o Ronaldo Fenômeno, que foi embaixador da Copa, declarou que não se faz Copa com hospital, é necessário fazer estádios, né? Se tivesse havido um investimento maciço na infraestrutura hospitalar, o que será que teria acontecido no enfrentamento desta pandemia? Quantas vidas teriam sido poupadas, né? Na ocasião, era presidente do país o ex-presidente Lula, que também endossou esse raciocínio. Ou seja, se fez uma opção por Copa do Mundo, por construção de estádios, muitos deles superfaturados, com suspeitas graves de corrupção, e agora nós estamos pagando esse preço. E nessa questão das emendas, muitos podem ter a impressão de que a prioridade total e absoluta nas emendas parlamentares, que são aquelas emendas apresentadas pelos integrantes do parlamento, os deputados, senadores, e seria no investimento direto a prioridade total e absoluta da saúde. No entanto, os números mostram que apenas 14% destas emendas são canalizadas para a saúde. E as obras de desenvolvimento regional recebem 40% deste montante total, né? Então é importante ter clareza a respeito disso. Emendas parlamentares, investimento direto. Obras de desenvolvimento regional, 40%, saúde, 14%. Né? O que é mais relevante? Salvar vidas,
reforçar essa infraestrutura no campo da saúde ou as obras de desenvolvimento regional. O contra-argumento é de que obra é saúde, né? Eu não sou engenheiro, né? Mas, para mim, saúde é saúde. Obra não é saúde. Doutor Roberto Liviano, vamos para um outro assunto, uma medida provisória de ambiente de negócios que aumenta a transparência e a proteção de acionistas minoritários. Pois é, eu penso que é muito relevante, de fato, que nós trabalhemos no Brasil por uma governança que tenha a proteção do ambiente de negócios, que aumente a transparência, que proteja os direitos dos acionistas minoritários, que realmente seja um instrumento garantidor da boa governança, né? Foi exatamente esse o espírito, Sérgio, e ouvintes, internautas que acompanham a Rádio Justiça. Foi exatamente esse o espírito que norteou o legislador quando aprovou a lei das estatais, a Lei 13.316. A lei das estatais, ela exige, por exemplo, que o presidente da empresa ele tenha o seu nome aprovado pelo Conselho de Administração, que não haja ingerências externas, que não haja a ideia do compadrio, que não haja esta pressão por interesses políticos, né? Portanto, uma medida provisória que venha contribuir para o fortalecimento do ambiente de negócios, aumentando a transparência, e essa medida propõe, por exemplo, a impossibilidade do presidente do conselho ser também o presidente da empresa, é extremamente importante, porque ao fazer esse tipo de coisa, se essa regra for transformada em lei, ao termos esse tipo de regra, Sérgio, você evita o quê? A concentração do poder. Você protege realmente a boa governança, a governança íntegra, a transparência e o direito dos acionistas minoritários, né? Também considero muito positiva a ideia dos conselheiros independentes, assim como o uso do instrumento democrático da Assembleia Geral, sempre que houver transações relevantes. A Assembleia Geral ela é uma ferramenta democrática da gestão da empresa. Sempre importante ouvir a base democrática de gestão, né? Tivemos, como todo mundo sabe, debates bastante profundos em relação à governança da Petrobras, na mudança do seu presidente. Tivemos essa discussão em relação à governança da Eletrobras, Banco do Brasil, inclusive com renúncia de pessoas do corpo diretivo, justamente porque nós temos essa disciplina oriunda da lei das estatais que veio para garantir essa boa governança, essa governança eficiente, essa governança que blinda a empresa das ingerências externas. Então, penso ser bastante positivo uma medida provisória que protege o ambiente de negócios, aumenta a transparência, protege acionistas, evita a concentração de poder e blinda a empresa desses fatores nocivos à eficiência, à produtividade e ao bom resultado que deve ocorrer por parte da empresa, que tem uma finalidade social a ser desempenhada, que tem um fator econômico, emprego fundamentais para o país a serem objeto de preocupação sempre. E para fechar, doutor Roberto Liviano, rapidamente vamos falar sobre a compra de vacinas pela iniciativa privada. Especialistas em saúde são contra esta medida? Especialistas destacando o grande brasileiro, professor Gonzalo Vecina Neto, idealizador do Sistema Único de Saúde, o SUS, idealizador da Anvisa, foi dirigente máximo da Anvisa, né? Professor Gonzalo, que é um grande estudioso desses temas da saúde, e eu me filio à opinião do grande professor Gonzalo Vecina, da Faculdade
Faculdade de Saúde Pública da USP. Eu penso que você deve ter muita atenção em relação a este tema. Eu vou traçar, inclusive, Sérgio, um paralelo com a fila do transplante, né? As vidas das pessoas, elas devem ser respeitadas, deve-se seguir uma fila republicana, deve-se seguir uma fila democrática. Quando se traçou uma política nacional de vacinação, observando o critério etário, observando-se certas situações, certas profissões de risco, esta estratégia, esta política deve ser rigorosamente observada. Não me parece saudável, não me parece positivo, é até questionável à luz da lei de improbidade administrativa, os princípios da moralidade, da legalidade, termos uma válvula de escape que permita furar fila, que o empresário compre vacinas e vacine, proteja, imunize um funcionário seu de 25 anos de idade, enquanto eu tenho pessoas de 50 anos que ainda não foram vacinadas e que geram uma situação de risco para o restante da população. Você tem bolsões, grupos enormes que vão colocar em risco. Você quebra a lógica da política nacional de vacinação e você quebra a lógica da ética. Você tem uma fila de transplantes e todos respeitam esta fila. Pode ser o maior milionário do país, pode ser a pessoa mais humilde, você rigorosamente respeita esta fila e receberá o órgão a ser transplantado, aquele que objetivamente reúne condições de compatibilidade fisiológica para receber o órgão transplantado. Não é a ordem da riqueza, não é ser do campo privado, do campo público, é uma fila que é rigorosamente respeitada. E eu penso que a vacinação deve acontecer da mesma maneira. Todas as vidas humanas são relevantes, todas devem ser respeitadas. É o Ministério da Saúde que deve cuidar disso. Aliás, deve haver comando, coisa que nós, infelizmente, não estamos vendo. Seria necessário, como apontaram estudiosos, como o professor Miguel Nicoleles, um dos intelectuais mais respeitados no mundo, deveríamos ter um comitê científico cuidando da gestão desta política, para que boas decisões respeitosas à ciência fossem tomadas, para que nós tivéssemos um encaminhamento adequado para esse tema, como as nações democráticas tiveram em todo o mundo. Você já vê países que já estão em rota de saída da pandemia porque tiveram boa gestão da crise, da pandemia, crise sanitária, drama humanitário que nós estamos vivendo. Portanto, eu me filio à posição do professor Gonzalo e dos demais estudiosos que criticam esta opção, né? Nós devemos sim empenhar todos os esforços a nível de relações internacionais, a nível governamental, para acelerar a aquisição das vacinas e para imunizar em massa a população, sem negacionismo, sem tergiversação, sem vacilos, com respeito à saúde da população, para que nós tenhamos rapidamente a imunização de todos. Uma ótima analogia o senhor fez sobre a doação de órgãos, esse controle, e nós vemos hoje quem tem mais condição, por exemplo, podendo pagar um tratamento contra a Covid de R$30 mil, enquanto as pessoas da rede pública não têm esse mesmo benefício, né, doutor Roberto? Exatamente, Sérgio. Também um alerta, aproveitando o seu oportuno comentário, muito cuidado, pessoal. Eu mesmo tive Covid sem sintomas. Sem sintomas, não se toma qualquer medicamento. O medicamento só se toma quando há medicamento. Não existe eficácia científica comprovada para o tratamento precoce. Vamos respeitar as evidências científicas. Vamos respeitar o conhecimento médico consolidado no Brasil e no mundo. Sem sintomas, não se toma medicamento. Existem já registros de pessoas sem sintomas que tomaram medicamentos, tiveram
tiveram danos gravíssimos à saúde, até casos de morte. Então, muito cuidado. O brasileiro tem mania de se automedicar, de se medicar a partir de recomendações do vizinho, do amigo do vizinho. Muito cuidado. A saúde é o nosso bem mais precioso. Doutor Roberto Liviano, muito obrigado por estar conosco mais uma vez na Rádio Justiça e no Instagram. Hoje tem convidado? Hoje não, nós vamos ter quarta-feira 2 lives, vamos ter uma live, quarta-feira uma live sobre o direito à felicidade com Pedrinho Salomão, a partir das 19h30 no Instagram, Roberto Liviano Oficial. Não é fácil a felicidade nesses tempos tão dramáticos, mas nós temos o direito à felicidade e eu e Pedrinho Salomão vamos conversar sobre isso, 19h30 no Instagram, Roberto Liviano Oficial. Siga já acesse o Instagram e já me siga lá no Roberto Liviano Oficial. Será um prazer ter a sua presença amanhã, a partir das 19h30,